Então diz assim o Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, porque tudo o que fizeram, por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Vamos buscar o Altíssimo. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus, Pai, o Deus que sustenta a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegou a hora, Senhor, de nós sermos edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora de nós sermos, Senhor, Pai, inundados pelo Teu poder, ó Deus, que fala mais alto do que todas as coisas neste universo, Senhor. Chegou a hora, Senhor, do Senhor Deus, falar aos nossos ouvidos. Chegou a hora do Senhor Deus revelar a sua grandeza, Senhor, de toda a terra, aos nossos olhos, Senhor. Chegou a hora, Senhor, do Teu poder se manifestar sobre este povo, Senhor. Então eu te peço, Senhor, fala conosco, Altíssimo, revela-te agora no poder da Tua palavra, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, abre a minha mente, Senhor, abre a minha mente agora, Senhor. Oh Deus, fala aos meus ouvidos, Senhor, ecoa nos meus ouvidos a Tua voz santa, maravilhosa, Senhor. Oh Deus, oh Senhor de toda a glória, Pai, que os meus sentimentos e os meus pensamentos agora sejam completamente anulados por Ti, Senhor, para que flua aqui agora o poder do Teu Espírito Santo através da Tua palavra, Senhor. Pai, revela-te então, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Irmãos amados, essa palavra que nós lemos aqui agora, né, em Jeremias, é uma grande profecia a respeito de Jesus, né, irmãos? Centenas e centenas de anos antes de Jesus nascer, o Senhor Deus falava aqui a respeito de uma nova aliança, de uma aliança que Ele estabeleceria com o povo de Israel.
E obviamente, irmãos, se você olhar a palavra de Deus, você vai encontrar o Senhor Deus fazendo diversas alianças com o povo, né? O Senhor Deus prometendo coisas, o Senhor Deus se comprometendo, o Senhor Deus se comprometendo em executar diversas coisas, né, no meio do povo de Israel. E o Senhor Deus prometeu aqui, dizendo: vem dias em que eu estabelecerei uma nova aliança, né? Uma aliança, né, diferente, uma aliança, e ele falou aqui, uma aliança diferente daquela que eu estabeleci com o povo de Israel quando eu o tirei do Egito, estabelecida através da lei de Moisés. Eu não sei se você sabe, irmãos, ou se você se lembra, né? Saber deveria, lembrar nem sempre, né? Mas eu não sei se você se lembra quando Moisés, ele anunciou ali a lei, né, de Deus, quando ele anunciou ali todos os preceitos de Deus, depois que ele subiu ali no Monte Sinai, ficou ali 40 dias orando e recebendo revelações de Deus, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos e a lei de Deus, e ele leu a lei de Deus, escreveu primeiro a lei de Deus, depois leu diante do povo, e ele pegou e sacrificou ali um cordeiro, e aspergiu e jogou ali o sangue do cordeiro sobre aquele livro, e também aspergiu o sangue daquele cordeiro sobre o povo, representando ali que aquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele estava fazendo ali, existia uma aliança de sangue. Existia uma aliança de sangue, né? E é interessante que no livro de Hebreus, nós vamos ler daqui a pouco um trechinho do livro de Hebreus. No livro de Hebreus, o Senhor fala a respeito de testamento, e o Senhor fala ali no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, né, supostamente Paulo que escreveu o livro de Hebreus, né, ele diz ali que, né, um testamento que é executado, um testamento que é escrito, ele não tem a mínima validade, ele não serve para nada, né, enquanto não existir uma morte. Enquanto não existir uma morte. Então a pessoa pode escrever diversos testamentos, um depois do outro, mas ele não vale nada, enquanto a morte não existir. E, né, o primeiro livro da Bíblia, né, o primeiro conjunto de livros da Bíblia é conhecido como Velho ou Antigo Testamento. São palavras deixadas por Deus, heranças do Senhor para as nossas vidas, né, que foram estabelecidas pelo Senhor por compromisso santo, por sacrifício de sangue, para marcar verdadeiramente aquilo que estava no coração de Deus, né? São coisas muito importantes e interessantes de nós nos atentarmos, porque, né, o nosso Deus é aquele que jamais muda. A visão de Deus jamais muda, o coração de Deus não muda, as intenções de Deus não mudam, né? E a forma como Deus age não muda, não nos rituais, mas, né, naquilo que significa, na importância de tudo aquilo que Deus estabeleceu como símbolo, como algo importante de nós conhecermos e entendermos, para marcar sobre as nossas vidas algo que foi estabelecido por Deus, né, segundo o coração de Deus, e para confirmar e para ratificar, né, houve ali uma confirmação por sangue. E obviamente que tudo isso remete a Jesus, porque, né, o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, ele direciona a Jesus todas as coisas. Tudo direciona a Jesus, tudo leva a Jesus, tudo profetiza Jesus,
tudo simboliza Jesus e, obviamente, né, Jesus como, né, enviado de Deus, como aquele que deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós, e através do seu sangue foi estabelecida a nova aliança, a aliança profetizada por Deus diversas vezes na Bíblia, a aliança profetizada por Deus aqui no livro de Jeremias, através do profeta Jeremias, dizendo aquilo que aconteceria, né, sobre as nossas vidas, né? E existem coisas muito interessantes, irmãos, porque, né, você sabe que o tabernáculo ou o templo de Deus tinham dois ambientes: o lugar santo, onde o sacerdote entrava e fazia ali todo o preparativo para os rituais, né, para adoração, e também para que houvessem sacrifício. Existia o lugar santo dos santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, e ele tinha que se purificar para poder entrar naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote que entrou no lugar santo e que entrou no Santo dos Santos. Só que Jesus entrou no Santo dos Santos de forma definitiva. Não existe mais necessidade de que haja purificação, porque Ele é perfeito e santo. Não é necessário mais, né, que tenhamos que esperar um ano para que o sumo sacerdote pudesse entrar no templo, para entrar na presença de Deus, porque a arca da aliança que ficava ali, né, no Santo dos Santos, representava a presença de Deus. Então nós sabemos, irmãos, que Jesus fez uma obra completamente profetizada por Deus e estabelecida por Deus, né, antes mesmo de Jesus vir à terra, para que o povo pudesse usufruir do pensamento e das obras de Deus, né, o pensamento e das obras que o Senhor desejava, né, que o povo compreendesse e entendesse, né, e que Jesus, de forma definitiva, estabeleceu, né, sem necessidade mais de dependência de sacerdotes, sem necessidade mais de sacrifícios, sem necessidade mais, né, das pessoas, né, praticarem rituais para se apresentarem e estarem na presença de Deus, né, para as pessoas ali usufruírem de tudo aquilo que Deus estabeleceu, usufruírem daquilo que Deus fez. Por que eu estou falando de aliança hoje? Né? Porque nós vamos, o texto em que, né, Jesus ele, né, estabeleceu a Santa Ceia, ele fala que o cálice, né, o vinho, né, o suco no nosso caso, é o cálice da nova aliança. Da nova aliança no sangue de Jesus, né? Então nós celebramos essa aliança e nós nos lembramos dessa aliança hoje, né? Por isso nós estamos aqui hoje, né? Vamos celebrar, vamos participar dessa celebração, porque nós entendemos e compreendemos aquilo que Jesus fez para as nossas vidas, né? Nós compreendemos aquilo que Jesus estabeleceu para as nossas vidas, agora de forma definitiva. Então tudo aquilo que você conhece e vê, tudo aquilo que Deus estabeleceu na lei de Moisés, tudo aquilo que Deus fez na jornada do povo de Israel no deserto, e tudo aquilo que Deus fez depois da conquista da terra prometida, né, foi marcada, né, por Jesus Cristo como algo definitivo. Tudo se tornou passado, né? Tudo se tornou, né, profecia cumprida, tudo se tornou, né, ali no meio do povo de Israel e para as nossas vidas algo novo. Algo novo. Não que a gente possa considerar que tudo aquilo que Deus fez ou falou seja desprezado, não, pelo contrário, nós temos que compreender aquilo que Deus fez e falou para nós compreendermos Jesus, para nós entendermos
a plenitude daquilo que Jesus fez para as nossas vidas, daquilo que Jesus fez por nós. E existe algo muito importante que Deus falou aqui, porque Deus, quando falou da aliança, Deus falou aquilo que Ele faria na aliança, e Ele falou aqui coisas muito importantes. São diversas coisas, mas eu queria abordar algo muito importante para as nossas vidas hoje, quando Deus falou assim: na mente lhes imprimirei as minhas leis. Ele começou assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Obviamente, irmãos, que o fundamento da palavra e o conhecimento de Deus é um fundamento para que nós tenhamos fé. Na verdade, se nós fôssemos considerar hoje essa pregação hoje, ela fala a respeito de aliança e fé. E não é possível nós falarmos de fé sem nós falarmos da palavra de Deus, né? E eu tenho sempre dito, eu tenho sempre falado que, né, a nossa fé, né, ela é na verdade estabelecida quando nós cumprimos a palavra do Senhor. Porque nós acreditamos em quê? A sua fé está em quê? Né? Você acredita em quê? Você crê, né, naquilo que vai acontecer do quê? E você crê, né, naquilo que você não vê como? Ou do quê? Na verdade, nós cremos na palavra de Deus. Nós conhecemos Deus através da sua palavra, nós conhecemos o Senhor, né, através daquilo que Ele deixou escrito para as nossas vidas. É ali que nós adquirimos conhecimento e nós adquirimos sabedoria. Sabedoria, irmãos, né, para saber aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus, né, deseja fazer, aquilo que Ele vai fazer. E é importante você se atentar a essas palavras do Senhor, porque Ele disse: eu, né, imprimirei as minhas palavras na mente do meu povo e as inscreverei no seu coração. Ou seja, né, a palavra de Deus tem que fazer parte da nossa vida, né? Nós somos movidos neste mundo pela força da palavra do Senhor. Nós avançamos porque a palavra de Deus diz que nós temos que avançar. Nós cremos no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, no Deus eterno, porque a palavra de Deus nos ensinou aquilo que Ele é e aquilo que Ele deseja, e pelo poder do Espírito Santo, nós o quê? Abrimos o nosso coração para tudo isso, para crermos naquilo que Deus falou, para crermos naquilo que Deus fez. Se você olhar a palavra do Senhor, o Senhor renega aqueles que simplesmente creem que Ele existe. Crer que Deus existe, até o diabo crê, diz a palavra do Senhor. Então, a nossa fé, né, e aquilo que a Bíblia diz a respeito do que é fé, é simples: é crer naquilo que irá acontecer e acreditar naquilo que você não vê, e ter convicção, né, das coisas que você não vê, né, que elas existem. Então nós nos movemos pela fé, né? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Aqueles que foram justificados por Cristo se tornaram justos por causa do sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, né? Vivem pela fé, vivem acreditando naquilo que Deus falou e se movem, né, por conta desta crença, e se movem por conta, né, da fé que existe nas nossas vidas na palavra de Deus.
Se você não acredita na palavra de Deus, você não acredita em Deus. Se você não segue a palavra de Deus, né, na verdade você está negando a sua suposta fé, porque é através da palavra do Senhor, né, através de seguirmos a palavra do Senhor, que nós expressamos a nossa fé, né? Tiago falou, né? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Ou seja, a fé sem obras, segundo Tiago, é morta, ela não existe. Se nós não nos movemos pela fé, né, a fé não existe, porque nós não acreditamos, portanto não fazemos. Se nós acreditamos, nós fazemos. Se nós acreditamos, nós fazemos, né? E é muito importante você se autoavaliar, né, diariamente, durante as suas orações, você se autoavaliar, né, para você refletir se a sua vida ela está sendo, né, verdadeiramente uma vida de fé, ou seja, que segue a palavra de Deus, né? Porque, sabe, irmãos, Jesus é tão completo, a palavra de Deus é tão maravilhosa, e o Senhor Jesus certa vez falou: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, né? Então é tudo um conjunto. Então as pessoas que negam a sua fé não amam Jesus. Não amam Jesus, porque não seguem os mandamentos de Deus, porque não seguem vigorosamente a palavra do Senhor, porque não fazem a vontade de Deus. Temos, sabe, irmãos, que refletir, sabe? Ter fé e ser salvo vai muito além de uma crença e de uma vida que não seja uma vida, né, cuja palavra de Deus ela é verdadeiramente seguida por nós, porque a palavra de Deus ela é toda a orientação que nós necessitamos nesse mundo para sermos salvos, que é o objetivo de Deus, que é o objetivo do Senhor para as nossas vidas neste mundo. E olha, irmãos, né, não é só a aliança, né, ela não é só algo estanque, ela não é algo único, né, estabelecido por Deus. Não, Deus, quando estabeleceu a aliança, a nova aliança em Jesus, Ele estabeleceu grandes coisas na nossa vida, né, e nos deixou o poder do Espírito Santo para que nós pudéssemos ser capacitados naquilo que Ele falou. Ou seja, quando Deus promete, quando Deus fala, e você olha assim a palavra, e você olha a promessa de Deus, né? Imprimirei as minhas leis na mente do meu povo, e inscreverei as minhas palavras no coração do meu povo. Quando você ouve essa palavra, né? Quando você percebe o poder desta palavra, e talvez você imagine assim, mas minha vida não está sendo assim, eu não consigo perceber isso. Essa é uma obra do Espírito Santo. Deus, Ele já sabia tudo aquilo que deveria acontecer para que a aliança fosse cumprida, e Jesus, Ele falou: eu tenho que voltar para o Pai, senão não virá sobre vocês o Espírito Santo, o Espírito Consolador, que ensinará vocês e que fará vocês lembrarem tudo aquilo que vocês necessitam, né? E as pessoas acham que a obra do Espírito Santo são somente dons espirituais, quando o conjunto de Deus é muito grande, né? Tudo aquilo que Deus estabeleceu na nova aliança é muito grande, né? É completamente diferente daquilo que existia na aliança anterior, onde o Espírito Santo era manifesto só em reis e profetas, onde as pessoas
precisavam de um sacerdote para se apresentarem diante de Deus, aonde os seus pecados deveriam ser perdoados somente se levassem um animal para ser sacrificados na presença de um sacerdote que era responsável por ministrar aquele sacrifício a Deus, para que os pecados pudessem ser anulados, né? Completamente diferente. Quando Deus falou nova aliança, Ele mudou um contexto, Ele estabeleceu novas coisas que não aconteciam. Somente poderiam acontecer por causa da nova aliança. Por causa da nova aliança conosco. Sabe? A gente olha o Espírito Santo, a gente olha a obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Ela é uma obra tremenda, duradoura, e ela é uma obra de poder, irmãos, porque, né, o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem. Tem o poder de convencer o homem das coisas que Deus deseja. Ele tem esse poder de convencer o homem, de falar com o homem, né? Para que o homem aprenda e para que o homem viva as coisas que são de Deus. Eu acredito piamente, irmãos, na obra do Espírito Santo, e Deus, na sabedoria que Ele faz, né, Ele leva pessoas a ouvirem coisas, né, que talvez já tivessem ouvido, mas Ele leva as pessoas a ouvirem coisas em determinados momentos, aonde o coração talvez esteja aberto, aonde a mente talvez esteja aberta, aonde o Senhor Deus bloqueia toda a influência demoníaca, opressiva das trevas, para que as pessoas possam receber a revelação, para que as pessoas possam receber a revelação de Deus e, né, acreditar. E acreditar, sabe? Então, uma obra tremenda, grande, poderosa para as nossas vidas. E eu vou dizer para você, irmãos, que nós somos pessoas privilegiadas, sabe? Somos pessoas privilegiadas, né? Embora não tenhamos andado com Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, né, no seu ministério, falando aos seus discípulos, né? Embora nós não tenhamos andado com Ele, né, nesses tempos, hoje Ele anda conosco, né? Hoje, né, Ele fala conosco da mesma forma como Ele falou com os seus discípulos. Hoje Ele ensina, né, as nossas vidas da mesma forma como Ele ensinou os seus discípulos, porque a palavra de Deus foi deixada, porque as palavras de Jesus foram impressas, né, porque o Espírito Santo cuida de nós, de revelar, né, não só a letra, não só aquilo que está escrito, mas de revelar a verdadeira mensagem de uma palavra, de revelar o coração de Deus num versículo, de revelar aquilo que Deus pensava quando Ele falou determinadas coisas, né? O Espírito Santo faz isso, Ele revela o coração de Deus e a mente de Deus. Quando, né, nós lemos um texto escrito, e nenhum livro vai conseguir fazer isso nas diversas seitas, nas diversas religiões que existem no mundo. Nenhum livro tem esse poder de revelar Deus como a palavra de Deus, como a Bíblia revela o Senhor. Não existe e nunca existirá neste mundo, né, algo tão tremendo como a nova aliança estabelecida por Deus para as nossas vidas. Você vai orar hoje. Você vai orar hoje na sua casa. E a tua fé tem que dizer a você
que Deus estará te ouvindo. A tua fé tem que dizer a você, né, que quando você abrir a sua boca para falar com Deus, Deus estará ouvindo a tua voz. Ele estará ouvindo a tua voz, né? Agora, se ele vai virar o rosto ou não para a sua oração, se ele vai ficar atento à sua oração, ou se ele vai responder à sua oração, depende de você. Depende de você. Né? A intenção de Deus é o quê? Que nós nos apresentemos a Ele com fé, em primeiro lugar, para chegar ao Senhor. E no decorrer da nossa jornada, né? No decorrer da nossa jornada, as coisas vão acontecendo, nós vamos tendo experiências com Deus, e nós vamos o quê? Alcançando de Deus coisas novas, coisas que Deus deseja entregar e fazer para as nossas vidas, para as nossas vidas. É interessante porque quando nós entramos na presença de Deus, e se o homem entra na presença de Deus levianamente, você já sabe, né? Quantas vezes o Senhor falou ao povo de Israel que ele não ia ouvir a oração, falou para Moisés, né? Deus falou para Moisés: não vou ouvir a tua oração, não vou ouvir a tua oração, não vou atender a tua oração. E certa vez, quando Moisés intercedia, né, para que ele entrasse na terra prometida, né? Deus falou diversas vezes que ele vira o rosto. Quando o povo de Israel orava a ele virava o rosto para não ouvir a oração. Então as nossas atitudes, elas serão o quê? Elas serão usadas por Deus, né, para que o resultado de uma oração, né, seja algo agradável à nossa vida, ou algo que vai o quê? Esfriar mais ainda a nossa vida, né? Aquele que ora e não sente Deus, não tem vontade de orar. Aquele que ora e não sente a presença de Deus, ele tem um grande problema, porque ele vai ter dificuldade de orar mais vezes. Porque ele não está sentindo que Deus está ouvindo a oração dele. Ele não acredita que Deus está ouvindo a oração dele. Né? E nós, né, devemos exercer a nossa fé, em primeiro lugar, em coisas que são básicas. Em coisas que são básicas. Você tem que exercer a sua fé, em primeiro lugar, nas coisas que são básicas. Porque se o básico ele não é estabelecido, ele não é cumprido, como você suportará as coisas maiores de Deus na sua vida? Como você suportará as coisas que Deus tem para você, te entregar revelações, né? Como Deus, né, poderá realizar na sua vida os seus propósitos se existe um problema de fé? Um problema, né, aonde, né, aquilo que é básico não acontece. Irmãos amados, olha, compreenda e entenda que quando nós nos convertemos, Deus, Ele, entre aspas, né, moveu o mundo para que aquilo acontecesse. Para que haja uma conversão, talvez Deus tenha feito um grande milagre. Para que, né, haja uma conversão, né, para que houvesse uma conversão, talvez Deus tenha feito ali coisas tremendas para que a pessoa se surpreendesse e visse ali a presença de Deus e compreendesse ali que Ele existe. Mas, né, depois desse momento impactante e forte, nós temos que alimentar a nossa fé, nós temos que alimentar a nossa vida espiritual, nós temos que alimentar, né, aquilo que vai nos fortalecer, o alimento que nos fortalece.
Então nós temos que exercitar tudo isso para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. E para alguns que são escolhidos por Deus, que recebam dons espirituais. Todos que estão aqui, que entregaram a sua vida a Jesus, têm o Espírito Santo de Deus dentro de si. Todos. E nós devemos o quê? Abrir os nossos ouvidos e abrir o nosso coração para que o Espírito Santo se mova, falando, nos ensinando e nos movendo a agir por fé. E a oração é um dos fundamentos da fé. Buscar a Deus porque nós cremos que Deus está nos ouvindo. Então, você pode conversar com Deus e apresentar a Ele tudo aquilo que você deseja na sua vida. No começo, irmãos, olha só, e não existe discriminação em relação a isso. No começo as pessoas começam a orar a Deus porque pedem socorro, porque pedem ajuda, porque necessitam de algo. No começo é assim, mas depois, no decorrer da sua jornada com Deus, você vai adorar porque você quer adorar, você vai orar porque você quer adorá-lo, você vai orar porque você quer falar com Ele, porque você quer sentir a presença dEle, né? Existem momentos e momentos na vida do crente, né? E esses momentos, eles não devem parar, né, em orações, né, de clamor por socorro, mas, né, deve haver uma evolução espiritual na nossa vida, onde nós nos apresentamos diante de Deus de forma diferenciada, mas de forma natural também, né? E isso é uma obra do Espírito Santo. E essa é uma obra do Espírito Santo. Talvez você tenha exercido aí muito eficientemente, né, a oração de clamor e busca por ajuda de Deus. E hoje, né, quando nós começamos o culto aqui, onde você louvou e adorou a Deus, é uma ferramenta que Deus usa nas nossas vidas para que nós sintamos a necessidade de adorá-lo. Porque quando nós louvamos aqui o Senhor, nós o adoramos. Nós o adoramos. Então comece, sabe, irmãos, a fazer aquilo que vai edificar a sua vida. Venha para adorar, né? Deixe-se, entregue o seu coração e a sua vida no momento de adoração, porque aquilo vai marcar de tal forma a sua vida que você vai querer mais. Você vai querer mais, você vai querer falar mais para Deus. Aquilo que você fala em canções, você vai querer falar mais para Deus, né? Tudo isso, irmãos, são coisas muito importantes, né? O apóstolo Paulo, ele falou assim, né, que nós devemos congregar, né? E ele condenou aqueles que não fazem isso, porque existe um princípio de Deus, né, para cada momento espiritual da nossa vida, né? E nós evoluímos e crescemos na presença de Deus, né? Evoluímos e crescemos na presença de Deus, conforme o Espírito Santo se move dentro de nós. Agora, aqueles que não querem, não acontece. O Senhor não invade, o Senhor não obriga, né? O Senhor absolutamente faz algo que não seja desejado na vida da pessoa. Nosso Deus é assim, né? Você quer Jesus? Muito bem. Então você participa da nova aliança. Você não quer Jesus? Tudo bem. Você não participa da nova aliança.
Você não tem o Espírito Santo. Você não tem o conhecimento da palavra. Você não tem a sabedoria da palavra. Mas tudo aquilo que Deus deixou disponível para nós através dessa nova aliança, você deve buscar. Você deve buscar o conhecimento e o poder de Deus. Você deve buscar, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus nas suas orações. Você deve se consagrar. As pessoas às vezes querem ouvir a voz de Deus nas suas orações, mas não se consagram. Mas a sua vida não é uma vida voltada para Deus. A vida da pessoa é uma vida natural. Ela é honesta, ela não rouba, ela não mata, mas ela não tem uma vida voltada para Deus. Portanto, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir sentir Deus e ouvir a voz do Senhor, conforme o Senhor Deus diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Existe uma anulação na palavra. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então as pessoas, elas às vezes se frustram porque a gente fala, e de repente a pessoa, o pastor fala lá, mas não acontece na minha vida, o pastor, ele afirma que vai acontecer e não acontece na minha vida, mas talvez estejam faltando os fundamentos para que determinadas coisas aconteçam na vida da pessoa. E tem uma palavra que foi deixada por Deus, tremenda, quando o Senhor fala assim, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. Nós nos movemos, por causa da palavra de Deus. Ouvimos e acreditamos. Todas as vezes que nós meditamos na palavra, a nossa fé aumenta. Porque nós cremos que ela se cumprirá. Nós cremos que ela se cumprirá. E os sonhos de Deus, irmãos, sabe? Quando Deus fala assim, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. É uma necessidade, irmãos. Não é coisa de pastor. É uma necessidade que você conheça Deus. É uma necessidade, irmãos. Você está vendo aqui, o Senhor diz, Deus diz que Ele seria conhecido do seu povo. É uma necessidade. Sabe? Nós discernirmos as coisas que estão ao nosso redor, segundo a palavra do Senhor, para vivermos as coisas que Deus nos deixou. É necessário. Não é algo desprezível, é necessário. Para que nós atinjamos a plenitude daquilo que Deus deseja para as nossas vidas neste mundo. E Deus, Ele é tão maravilhoso. Eu gosto muito desse trecho que nós lemos aqui, quando o Senhor fala, que Ele dá o sol para a luz do dia, que Ele estabeleceu, as leis físicas para a lua ficar no seu lugar e para as estrelas ficarem no seu lugar. E para que o mar brame sobre a terra. E Ele fala assim, se um dia essas leis falharem, se um dia aquilo que Ele estabeleceu falhar, aí sim, o povo dele
né? O povo de Israel não será o povo dele. Você já viu algum dia não nascer o sol? Quem já viu aqui algum dia não nascer o sol? A lua, né? Algum dia fugiu ali da terra? Não fugiu, né? Ela está presa. Ela está presa à terra, né? E o Senhor falou assim: se o homem um dia conseguir medir, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra aqui embaixo. O homem procura o fim do universo há muito tempo e não encontra. Ele falou assim: se um dia o homem conseguir medir os céus, a minha palavra não se cumprirá. Se um dia o homem conseguir medir os céus, a minha palavra não se cumprirá. Portanto, irmãos, nunca o homem vai conseguir medir o céu. Nunca. Ele não vai conseguir isso. Porque está estabelecido por Deus. Está estabelecido pelo Senhor. Então que você sabe, nesta manhã, quando nós vamos celebrar o Senhor, celebrar a nova aliança do Senhor, você compreenda e entenda que Ele é muito grande. E que tudo isso faz parte da sua vida. É você, é para você. Faz parte, faz parte. Só que se você não entende, não valoriza, ou se você despreza, né? Como poderão acontecer coisas espirituais na sua vida, não, irmãos? Como poderão acontecer as coisas espirituais na sua vida? Então, primeira coisa é você entender e compreender a grandeza e a importância da nova aliança. Da nova aliança. Compreenda também que Jesus, né, Ele não é a nova aliança, Ele foi quem possibilitou a nova aliança. A nova aliança no meu sangue. A nova aliança no meu sangue. Pelo sangue de Jesus, confirmando ali a aliança de Deus com o homem. Aquilo que Ele prometeu, o Espírito Santo, o conhecimento, a presença dEle, o perdão dos pecados. Ele falou, eu apagarei toda a iniquidade do meu povo. Quando Deus anunciou a Jeremias, Ele falou, apagarei toda a iniquidade do meu povo e não me lembrarei mais dela, por causa do sangue e da nova aliança do Senhor. Eu vou orar por você agora. Nós vamos clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas que você clame também ao Senhor. Você fale ao Senhor as suas dificuldades espirituais. Você fale com o Senhor e você peça a Deus que Ele esteja aquecendo o seu coração, que Ele esteja te motivando, né? E que você não seja uma pessoa que faz as coisas sem entendimento. Faça as coisas entendendo aquilo que você está fazendo. E doutrine a sua vida para que aquelas coisas aconteçam. Veio à igreja para orar? Veio à igreja para adorar, melhor dizendo. Então adore. Né? Veio à igreja para sentir a presença de Deus? Então sinta. Veio à igreja para ser alimentado naquilo que Deus deseja te alimentar? Então se regozije e se sinta saciado naquele instante, naquele momento. Porque o teu Deus tem cuidado de você, tem preparado a sua vida espiritual para a glória dele. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso,
Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus que rompe cadeias, Deus que quebra grilhões, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, derrama teu óleo e a tua porção sobre esta igreja agora, Senhor. Fomos alimentados por ti, Senhor. Fomos saciados pelo poder da tua palavra, Senhor. Então agora, Senhor, despeja óleo santo sobre a nossa cabeça, mais uma vez, Senhor. Unge, Senhor, com teu óleo santo, Senhor. Unge com teu poder sobrenatural, Senhor. Unge, Senhor, com a tua graça. Unge, Senhor, com teu poder, Senhor, o teu povo, Senhor. São pessoas, Senhor, que foram escolhidas para estarem aqui hoje, Senhor. Foram escolhidas, Senhor, para ouvirem a tua voz hoje neste lugar, Senhor. Foram escolhidas, Senhor Deus Todo-Poderoso, para, Senhor da glória, celebrarem a ti, para, Senhor de toda a terra, Pai, ministrarem, Senhor, para receberem a tua ministração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa estas vidas, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, fala mais alto ao coração da tua igreja, Senhor, do que a minha voz. Fala, Senhor da glória, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, porque, Senhor da glória, aí o teu povo te ouvirá, Senhor. Aí o teu povo, Senhor da glória, Pai, oh Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, amolecerá o seu coração, Senhor. Fala, Altíssimo, e revela-te a tua igreja, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, estas vidas tomem decisões, Senhor, em relação a ti, Senhor. Que a partir de hoje estas vidas, Senhor, tomem decisões, Senhor. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, para serem edificados, curados, para serem libertos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Eu abençoo a tua igreja mais uma vez, Senhor. Eu abençoo cada vida que entrou aqui, Senhor, esta manhã, Senhor. Eu abençoo, Senhor. Eu abençoo, Senhor Deus Todo-Poderoso, para a glória do teu santo nome, Altíssimo e tremendo Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia. Graças a Deus.